se falou nos últimos anos sobre as alterações do Código Florestal. Mas o que aconteceu? O que mudou? O Código Florestal brasileiro foi criado em 1934 e passou por reformas em 1965. Esta reforma consolidou os conceitos básicos da Lei de 34, que trazia duas grandes obrigações aos proprietários rurais: a reserva de uma porcentagem do imóvel para conservação florestal e a proteção de áreas de risco geológico, como rios e topos de morros. Esse código não foi fruto de pressões ambientalistas, mas de considerações científicas sobre como melhor gerir os recursos naturais, pensando no interesse nacional e nas gerações futuras. O governo militar, ao mesmo tempo que se posicionava em defesa do direito de poluir e explorar os recursos naturais com o objetivo de reduzir a pobreza, criou a Secretaria Especial de Meio Ambiente e demarcou 18 milhões de hectares como terras indígenas e unidades de conservação. Mas o modelo de crescimento exploratório tinha como reflexo a devastação florestal. E nos anos 80, a Amazônia se transformava em um símbolo de preservação mundial. As novas preocupações levaram à inserção de um capítulo exclusivo para temas ambientais na Constituição Federal de 1988. E a partir desse novo ordenamento jurídico, se atualiza o Código Florestal, aprovando regras mais rígidas para a proteção de áreas de preservação permanente e ampliando as obrigações de reservas legais. As décadas seguintes trouxeram avanços ainda maiores para a legislação ambiental, como a Lei de Crimes Ambientais, que determina penas de prisão ou multa em caso de destruição de áreas de preservação permanente. A criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e as ampliações das reservas legais para as propriedades no bioma amazônico e das definições das APPs, introduzindo áreas como veredas, manguezais, praias, dunas, entre outras. Em 2003, é elaborado um plano estratégico para a preservação da Amazônia. Como nunca antes, são destinadas verbas do orçamento federal para a fiscalização e criação de parques e reservas nacionais. Os resultados são significativos. Entre 2004 e 2012, houve uma queda de desmatamento de mais de 80%. O Estado começou a sinalizar que o descumprimento do Código Florestal teria consequências econômicas para os proprietários. As restrições econômicas levaram a uma forte reação da bancada ruralista, que reivindicou alterações urgentes na legislação. Entre elas, a eliminação da obrigação de reserva legal para pequenos imóveis, a redução das áreas de preservação permanente e a possibilidade de contabilizar APP como áreas de reserva legal. Se justificava a necessidade de adequar a lei à realidade, que as restrições prejudicavam principalmente o pequeno produtor e que o discurso da preservação ambiental era parte de uma guerra comercial contra a economia brasileira, encabeçada por ONGs e pela Organização Mundial do Comércio. Em 2009, se inicia no Congresso Nacional uma batalha política entre a bancada ruralista, cientistas e o movimento ambientalista, que seguiria até 2012, quando enfim foi aprovado o novo Código Florestal. A lei mantinha regras de conservações para o futuro, mas suas flexibilizações causaram a anistia para quase 60% do desmatamento realizado antes de 2008. Mesmo criticado com dureza e foco de manifestações como a campanha Veta Dilma, o novo Código Florestal foi sancionado com poucos vetos finais. Em troca da anistia, as lideranças do agronegócio se comprometeram a seguir a lei dali em diante, acabando com o desmatamento ilegal. Só que essa promessa não foi cumprida. O enfraquecimento da fiscalização ambiental se reflete claramente nas taxas de desmatamento da Amazônia a partir de 2012. Segundo dados do INPE, a área desmatada por ano saltou de 4.500 km² em 2012 para 11.100 km² em 2020.
O código, que deveria ser implementado a partir de 2014, teve 5 adiamentos desde então. Apesar dos avanços, como o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, que alcançou 6,5 milhões de imóveis cadastrados, cobrindo uma área de 543 milhões de hectares, a falta de vontade política, estadual e federal, fez com que alguns instrumentos do Código sequer tenham sido discutidos. E a partir de 2019, o que se assiste é um evidente desmonte da política ambiental. Existem no Congresso diversos projetos de lei com o interesse de reduzir ainda mais a proteção do Código Florestal. A ciência alerta há décadas sobre a importância das florestas no ciclo da água. Quando vamos entender a sua função e cuidá-la? A legislação florestal não existe por acaso. Ela foi construída durante quase um século, resultado de um longo debate de diferentes matizes políticas, e está aí para garantir o interesse comum e o futuro das próximas gerações. E é por isso que estamos aqui, para observá-lo e exigir sua implementação. Para saber mais sobre a história do Código Florestal, acesse observatorioflorestal.org.br.